Bem, começamos a gravação. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Jornada dos Eclipses, primeiro semestre 2024, né? Iniciando as manifestações aí de 2024, um ano muito intenso, regido pelo Arcano da Justiça, ano de Saturno. A gente tem um ano bem suave, bem tranquilo, que já começa, né? O eclipse solar do ano já é logo em Áries, que é para ser bem leve, né? Um signo de elemento fogo. Então a gente tem suave, né, Lourenço? Suave. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou iniciar, então, abrindo o campo. Eu queria informar para vocês que durante esse eclipse, todos que estão participando da jornada, mesmo quem não está aqui agora, né, todos os nomes e datas de nascimento, por isso que quem não é cliente Stellium, eu precisei dos dados, né, todos os nomes e datas de nascimento foram linkados para que nós possamos passar pelo eclipse em um escudo de energia. Né, o eclipse é um grande portal e a gente utiliza a luz dele como portal de criação, tudo tem luz e sombra, mas a gente também tem uma porta que vai, né, da mesma forma que tem passagem para os dois lados. Então, são épocas muito intensas, algumas filosofias espirituais têm medo, não trabalham, né, algumas filosofias, né, trazem sombras do eclipse como uma época de conflito, de dor, mais nebulosa, mas a minha filosofia que eu escolho é trabalhar a luz de tudo que está disponível. E aí a sombra a gente se prepara. Então, né, vocês vão estar, durante esse período, nós vamos estar com o escudo, isso foi criado hoje à tarde, e quando for na quarta-feira eu vou desfazer. Então, vamos estar linkados, né, e aí eu peço que vocês fiquem atentos esses dias com a sua vibração. Tentando vibrar alto, tentando vibrar em confiança, mesmo diante dos desafios. O grupo é aberto, então podem interagir, se sentir um medo, se sentir qualquer desconforto. Eu tenho um planejamento para os nossos encontros, mas ele não é fixo, exatamente porque estamos trabalhando com energia de eclipse e não tem controle de nada. Então, se houver a necessidade de uma terapia a mais, se houver a necessidade de uma terapia individual, a gente vai conversando, tá? Nesse momento, eu vou compartilhar com vocês minha tela só para a gente ouvir um Stellaris Song de amor incondicional, para trazer a presença. Que aí eu vou compartilhar uns slides para a gente trazer a parte teórica, né, mais orientada, né, mais maçante. E aí depois a gente parte para uns debates e para as terapias em si. Então, é só relaxar, fechar os olhos, né, entrar num lugar mais de conforto, do aqui e do agora. O que você não fez, né, agora vai fazer. O que você tem que fazer, você vai fazer depois. Então, relaxar. Você pode ficar assistindo ou fechar os olhos e só ouvir a melodia. São 5 minutinhos, rapidinho, só o tempo de você relaxar, acabou. Olá, Tá todo começa mundo por vendo a isso minha tudo? tela? Perfeito. O Stellium, e este é um dos nossos Stellaris Songs. Eu vou fechar minha câmera e meu áudio, mas eu estou aqui, tá? Encontre uma posição confortável. Concentre-se na sua respiração e relaxe ao som da melodia.
Respira fundo, enche o peito, solta o ar. Todo mundo se sentindo bem, tudo bem? Voltando. Conseguiram? Tiveram alguma sensação? Eu acho que eu nunca vou precisar beber nada, sabe? Tomar nada para fazer umas viagens, porque eu estava caminhando sob a aurora. É a melhor forma de definir. Que lindo, que lindo, eu fico muito feliz. Assim, continue caminhando. Meus amores, eu vou compartilhar a minha tela, se está todo mundo bem. E vamos conversar um pouquinho, né, sobre o significado do eclipse, para a gente trazer um pouco mais de clareza, né? Vou colocar agora. Ai, que delícia. Me senti flutuando. Todos estão vendo minha tela? Sim. Ok, ok. Então, vamos lá. Esse áudio, meus amores, que eu coloquei para vocês, ele é um Stellar Song. Stellar é uma das terapias que eu trabalho aqui, uma das principais. E, gente, eu acendi um incenso, mas ele está defumando o quarto. Tá tudo branco aqui de fumaça. E aí, essa música ela está disponível na página do YouTube da Stellium. E aí, sempre que vocês quiserem ouvir, meus amores, é só entrar lá, tá? E colocar em qualquer ambiente que você esteja precisando levar a sua frequência para a frequência do amor incondicional. Então, vamos começar, né? Jornada dos Eclipses, dessa vez agora, né, de 7 a 9 de abril. Algumas pessoas aqui estavam na jornada anterior, que eu fiz, trabalhando os 2 eclipses, foi muito intensa. Nessa, a gente está trabalhando com o eclipse solar. Nós tivemos o lunar, ele abriu o portal, é importante, eu utilizei a energia dele para ancorar o grupo, mas a gente vai dar ênfase em aproveitar o portal do solar, certo? Todo mundo vendo os slides? Sim. E aí nós temos aqui, né, para quem está chegando agora e ainda não conhece bem o trabalho aqui na Stellium, né, eu sou a Aline, assim, com H, foram meus pais que colocaram HY, né, e eles estão aqui, então eles podem explicar o porquê desse lindo nome. E eu trabalho, né, com as terapias integrativas, com o tarô. Tudo começou há muito tempo, na minha própria jornada pessoal, quando eu estava realmente fazendo o meu processo de despertar, de entender o que existia além, né, da vida que eu já estava, de sentir que existia algo superior. E dentro desse processo eu comecei a atender algumas pessoas, a trabalhar, né, com algumas amigas, que começaram a indicar e começou a crescer, né, e eu comecei cada vez mais a estudar e tudo foi realmente surgindo, foi se revelando a mim, e assim continua, né, hoje eu tenho várias parcerias, e é uma alegria enorme, e dentro dessa jornada, várias questões foram surgindo, e uma delas é o trabalho com o eclipse, né, eu me conectei muito aos ciclos naturais, muito às fases da lua, né, a tudo aquilo que afetava a minha energia, e aí, então, surgiu também a ideia de trabalhar com as pessoas que eu amo, os eclipses, e aí acabei abrindo e se tornando, né, uma das terapias aqui da Stellium. E, né, no meu objetivo na Stellium é que nós possamos gerar um novo mundo, literalmente, né, um espaço de mais cura, de mais acolhimento, né, de respeito às polaridades yin yang, né, de respeito ao sagrado feminino, de conexão com os ciclos, né, de conexão com tudo aquilo que está disponível com as ferramentas terapêuticas como o tarô. Então, esse é o grande objetivo aqui da Stellium. Né, e dentro disso eu trabalho com a expansão de consciência, então são várias jornadas, né, que a gente tem, produtos, grupos, estudos, com o tarô terapêutico, que é a minha paixão, né, tá trabalhando com o tarô, e são hoje várias leituras e a base da minha agenda de atendimentos, e com as terapias integrativas, que são um leque enorme, né, então, né, as terapias integrativas, eu fui fazendo vários cursos para os meus tratamentos pessoais,
E aí comecei a aplicar esses cursos também, e dentro da minha experiência de já estar trabalhando, né, de muitas formas com os atendimentos, eu acabei transformando a terapia holística em um caminho, né, o caminho Stellium, né, ao invés de você trabalhar a terapia holística de uma forma individual ou de uma maneira muito solta, né, com sessões da terapia X, hoje ela é formatada na alquimia, né, nos 5 elementos. Então, eu trabalho com as terapias integrativas como Reiki, né, vários tipos de reiki, estelares, né, trabalhando com crenças como a desprogramação, Theta Healing, né, várias outras ferramentas como o próprio floral. Então, dentro de um esquema que olha qual dos 5 elementos, terra, fogo, água, ar ou éter, você está em déficit, né, está faltando você equilibrar, e aí olhando isso a gente monta um protocolo terapêutico. Então, é bem diferente, bem minha cara. Além disso, também nessa parte de conhecimento, de autoconhecimento e consciência, né, aqui na Estela nós temos o Encontro à Lua, uma parceria, né, feita entre Carol, Lígia e eu, e nós trabalhamos o livro Mulheres que Correm com os Lobos, e é gratuito, e acontece todos os meses na lua cheia. Então, né, deusas que não estão no grupo do Encontro à Lua, ou que estão no grupo, mas não estão olhando o movimento lá, participem. Né? E no grupo do Encontro à Lua também é um local onde todas as novidades chegam primeiro. Eu lancei, né, a jornada primeiro lá, eu sempre dou, né, muito carinho e preferência às minhas deusas do Encontro à Lua. Então, vamos falar de eclipse, né? Eu quero ser breve dentro dessa explicação, eu não vou me ater a muitos detalhes, né? Na jornada anterior, essa apresentação levou mais de 1 hora, hoje eu quero que a gente consiga, né, só entender um pouco mais, porque não é tanto tema a ser trabalhado hoje, eu quero que nós realmente utilizemos esses 3 dias de uma forma mais imersiva. Essa apresentação vai ficar gravada, eu posso disponibilizar os slides se vocês quiserem, para vocês estudarem, assistirem mais vezes. Tudo tranquilo até aqui? Eu estou falando muito rápido? Tranquilo. Então, o eclipse, né? Eclipse através do tempo. Então, vamos primeiro entender esse tal de eclipse, né, dentro de todo o rolê. Né? Primeiro, a gente tem várias interpretações sobre o eclipse que são muito importantes e que fazem a gente entender um pouco mais do quanto isso é impactante e até mesmo trazer o questionamento do, nossa, gente, mas por que a gente se afastou tanto de algo tão grande? Né? Por que a nossa consciência é de tal maneira hoje que a gente passa direto, nem sabe? O dia de pagar o meu boleto eu sei, mas o dia que está tendo um eclipse eu não sei. Ah, tem eclipse hoje? Eu nem sabia. Então, assim, né, a gente se afasta tanto para viver a matéria que esquece as grandes proporções, né? Então, o eclipse, ele tem um peso primeiro, quando a gente olha na história, né, na linha do tempo dos eclipses, desde que eles começaram a ser narrados, a questão da mitologia e religião, né? Então, a gente tem, né, várias simbologias mitológicas, a gente tem, né, a ideia de que muitas vezes, quando eles aconteciam, era uma fúria dos deuses, né? Nós sempre tivemos divindades associadas ao Sol e à Lua, então, qualquer alteração nisso já trazia, né, uma simbologia divina, uma simbologia religiosa, a necessidade de um castigo. E, assim, vamos levar em consideração a falta de conhecimento que existia, né, nas épocas mais remotas. Imagina você estar lá, tranquilona, né, fazendo sua rotina do vilarejo, começa a olhar para o céu, o sol começa a ficar preto. Isso devia dar um pânico. Isso devia ser tão assustador, né? E aí isso devia ser, você diz, não, o que está acontecendo? Então, assim, nas primeiras civilizações que começaram a narrar eclipse, imagina como era essa percepção, né? Até mesmo olhando e dizendo, nossa, Deus Sol ficou furioso e a gente tem que fazer alguma coisa, né? E é o fim, apocalipse, vai todo mundo morrer, né? Ou então eles faziam, né, ritos que traziam a percepção de que era necessário interferir, que era necessário fazer um sacrifício para apaziguar a ira dos deuses. Ou então, né, mais para frente, nos séculos, né, se alguma mulher tivesse lá e dissesse, nossa, que bonito isso, que energia forte, dizia, foi a bruxa que fez isso, queima. E aí queimava a mulher e aí o sol voltava, tcharam, né, deu tudo certo. Então, a gente tem uma série de simbologias sobre mitologia e religião que trazem essa percepção. Ao mesmo tempo, né, tem também a questão astronômica, né? Com a repetição dos eclipses, né, as pessoas começaram a observar que... Porque o que acontece, né? A gente vai entender um pouco a parte astronômica, mas o eclipse ele não acontece no mesmo lugar. Então, a gente tem diferentes áreas do planeta que vão estar visualizando o eclipse. Então, às vezes, um eclipse ele demora muitos anos para se repetir dentro daquela mesma região.
né? E aí isso fazia com que as pessoas só vissem uma vez, e isso trazia a parte mitológica, a parte mítica de uma forma muito intensa. Né? Quando a gente vai para a percepção da repetição desse evento, já como avançar um pouquinho do tempo, né, a gente começou a ter noção também de ciclo, e isso ajudou nos calendários. Né, isso ajudou a entender um pouco para montar, principalmente os primeiros calendários, diferente do que a gente utiliza hoje, que eram baseados, né, nas questões cósmicas, né, nas luas, nos ciclos, então tem outra representação. Também, né, foi um símbolo muito grande de presságios e superstições, né, de questões muito marcantes. Então, por exemplo, a gente sempre vê um livro, uma literatura que cita que é uma profecia, né? O rei, no eclipse do dia da época tal, vai, né? Quando ocorrer o eclipse, vai acontecer a morte, uma tragédia. Então, hoje a gente pega muita ficção trabalhando com eclipses porque está na história. Né, muitos presságios eram vistos no dia do eclipse como uma data de grande mudança, de grande transformação ou de grande terror. Então, assim, tinha muitas questões sutis, né, ao longo da história. Outro ponto são registros históricos, né, os eclipses ajudam também a definir tempo em alguns acontecimentos da história. Né, tem uma história até bem engraçada, né, que fala sobre uma passagem histórica, na verdade, que os historiadores narram na época das grandes navegações, em que Cristóvão Colombo acabou ficando em uma das regiões ali que ele estava, e não estavam tratando ele bem, ele estava com medo, né, de ser morto pela civilização local, mas ele já tinha mais conhecimento astronômico, diferente do povo que ele estava, e ele sabia que ia ter eclipse. E aí ele disse, olha, eu vou falar com meu Deus, e o meu Deus vai orientar vocês para que vocês recebam o que precisam. E aí aconteceu o eclipse, e aí, né, levaram em consideração que isso era um sinal dos céus para que dessem lugar a ele, porque ele realmente era um ser divino, que estava cumprindo uma missão divina. E aí ele usou esse conhecimento, e ao narrar esse conhecimento dentro dos registros de navegação, foi possível também situar em que momento ele estava naquele lugar, ao se investigar os eclipses da época. Então, também funciona como registro histórico em algumas situações. Olha que interessante, ele muito esperto, né? Foi lá e fingiu que estava dominando tudo. Né? A gente também tem a inspiração artística, e aí eu nem preciso falar muito, né? Eclipse, é poesia, é poema, é filme, é livro, telas, né? A gente tem artes hoje visuais, digitais belíssimas, então, né, toca emoções e sentimentos e percepções e criatividade, e criação e portal, e ritos e rituais, então a gente tem uma inspiração muito grande na época do eclipse. E também a parte de conscientização astronômica para trazer a curiosidade também, né, para entender que existe uma dinâmica, que tudo se mexe. Então, o eclipse ele também teve um peso muito grande para fazer as pessoas entenderem o fluxo do universo, né? Peraí, não está parado? Não está parado. Então, o que está acontecendo? Está mexendo para que lado? Né? Então, entender um pouco mais, estudar, né, essa parte astronômica. Hoje, a astronomia é uma estrutura, é uma ciência que está crescendo, né? Eu acredito que a gente ainda vai aprender muito. Mas voltando, a gente tinha muita alquimia, astrologia, né? Tinha outras questões, e isso ajudou muito a entender essas dinâmicas, né? A construção de maquetes, de réplicas, né? Principalmente em alguns no grandes templos, para entender a dinâmica, né, dos astros. Então, isso é bem interessante com o eclipse, né? Quando a gente vai para a parte histórica, é uma delícia. Cada página você para, né, 1000 anos ali. Tranquilo até aqui? Estou falando rápido, tá tranquilo? Entender agora o eclipse, né? Primeiro, algumas considerações, né? A gente tem que tudo, na verdade, está em movimento, certo? Então, eu tenho aqui o Sol fazendo movimento sobre si mesmo, né? Numa rotação por 27 dias. Eu tenho a Terra em 24 horas. Então, assim, eu tenho a Lua sobre si mesma em 28 dias. E aí eu tenho a Terra no Sol em 365, 66 dias, e a Lua na Terra, né, também em 28 dias. Então, eu tenho todo mundo em movimento. Se está todo mundo em movimento, aqui está girando, está todo mundo girando, né, fazendo aqui, significa que em algum momento essas crianças vão se alinhar. Em algum momento vai ficar uma do ladinho da outra, porque está todo mundo mexendo. E aí, conforme, né, a gente observa essa presença desses astros,
dentro dessa situação, aí a gente tem diferentes percepções de eclipse. Então, o que eu tenho, né? No eclipse solar, é quando a Lua vai passando entre o Sol e a Terra. E aí a gente tem esse vídeo maravilhoso aí disponível para entender bem. Então, eu tenho uma Lua fazendo esse movimento. Ela não dá essa paradinha, né, minha gente? Mas, né, ficou muito bonitinho, assim. Ela dá uma pausa, aí cheguei. Mas enquanto ela vai passando, a gente tem ela, né, fazendo esse movimento com o Sol. Então, eu brinco muito com o eclipse solar. Sabe quando a gente faz sanduíche? Sanduíche de Lua? Então, assim, eclipse solar, sanduichinho de Lua. Então, a Lua está no meio. Quando ela passa no meio ali, opa, desculpa, eu estou passando, eu tenho um eclipse solar. E aí, o que acontece nesse eclipse solar que vai acontecer amanhã, né? Aqui a gente pegando o conceito mesmo, né? Então, o Sol, Terra e a Lua passando aqui no meio, ok? Quando o Sol faz esse movimento na Lua, né? A Lua, ela pega uma pequena área que ela cobre o Sol completamente. Então, a gente tem aqui diferentes regiões sendo formadas conforme essa sombra, né? Que faz. E aí, eu tenho aqui as regiões de umbra e penumbra. Se o local do planeta em que está sendo um alinhamento perfeito, né, completo, vai pegar uma região de umbra. E aí a gente vai ter um eclipse total. Vai ficar só o raiozinho, assim, a coisa mais linda. As regiões em que estão aqui no cinza mais clarinho, né, vão pegar a penumbra. E aí eu vou ter um eclipse parcial. E aí, dependendo também da visualização, a gente também tem a possibilidade de ter o eclipse que a gente chama de anular, né? Que é quando fica esse aro, um aro muito vermelho ao redor. Então, a gente tem essas duas regiões e aí, em alguns lugares, não vai ter. O que acontece? Aline, na galera que está desse lado aqui, vê eclipse total ou parcial? Nenhum. O eclipse não é visível. Mas ele está acontecendo. Então, assim, a interferência é no planeta todo, mas em alguns locais ele é visível, em outros, não. Aí a gente só sente a energia. Quando você está no local que ele é visível, às vezes a gente se conecta mais, como foi no ano passado, porque tem todo um burburinho para visualizar o eclipse. Então, a mídia coloca, né, compre óculos de ver eclipse, como foi ano passado, né? Aí a gente acaba trazendo mais consciência. Mas quando ele não é visível, a gente simplesmente passa direto, como se ele não existisse, mas aí tá lá mexendo com a nossa consciência imensamente. Eu sempre gosto de dar o exemplo da estação, sabe, do clima. Se você sai para trabalhar de manhã, vamos lá, você vai sair 7 horas da manhã de casa para trabalhar. Tá chovendo, tá sol, tá ventando. Não muda a sua vibe? Tá uma chuva, tá nevando, Lourenço lá no Canadá, tá nevando. Você tá saindo, a estação do ano, né, o clima, ele muda a sua energia. Você fica mais disposto, menos disposto, mais cansado, com mais sono, com mais alegria, com mais animação. Imagina um eclipse, gente. Muda, realmente muda. Muda muito, não, Lourenço? Muda para vocês também aí? Vocês sentem? Então, assim, imagina um eclipse, gente. Imagina um eclipse. É muito intenso. E aí a gente tem esse movimento no eclipse solar. Quando a gente segue para trabalhar esse eclipse que a gente vai ter amanhã, nós vamos ter o eclipse total às 15h20, horário de Brasília, tá? Então, o eclipse é amanhã à tarde. Ou seja, você pode sentir ele, né? Ele já está ativo, na verdade, a gente já tem essa aproximação toda acontecendo, mas você vai sentir ele mais no período da tarde. Então, é provável que você, durante a manhã, sinta muito mais cansaço, sinta muito mais sono, né? Ou então tenha um pico, né? E o eclipse, ele traz polaridades. Então, ou você vai ficar drenado, drenada, ou você vai ter um pico de energia e vai, né? Eu estava brincando antes, faxinar o telhado. Você vai, né, vai para um dos dois polos, conforme você esteja mais disponível. E nesse eclipse de amanhã, né, a gente vai ter a ocultação máxima acabando às 11 da noite. Então, imagina, gente, como era antigamente, só apagar 15 horas e voltar 23. Né, a gente ter esse movimento cessando, o sol ir embora, ter o pôr do sol e tá escuro. Apocalipse, né? Devia ser uma sensação horrível. Dura muito tempo. Então, a gente tem um movimento bem longo. Ele vai estar visível em algumas regiões apenas, né? A gente vai ter... Ele termina na costa do México, terminará às 17, 16, o eclipse visível Brasília. Vai estar visível na costa atlântica do Canadá. Nossa.
Nos Estados Unidos, todos os Estados Unidos verão pelo menos um eclipse parcial, mas aqueles em uma faixa que se estende do Texas vai ver o eclipse total, tá? Então, a gente tem várias questões em relação a esse eclipse, né, e tudo que ele representa, e que ele não vai estar visível para todo mundo, né, ele não vai estar aí tão disponível para a gente. Em alguns locais, inclusive, né, essas regiões, elas passaram, tipo, muito tempo sem ver eclipse, né. A ideia também, a possibilidade de vir uma quantidade muito, muito grande de pessoas, né, também faz com que algumas dessas regiões tenham declarado como é que chama, gente? Fugiu agora, tipo, da justiça, estado de calamidade, né? Isso até virou um burburinho na internet, porque eles estão, né, algumas regiões, principalmente as que serão mais visíveis, estão declarando estado de calamidade, porque a quantidade de pessoas que vai para assistir é muito alta. Então, é um movimento enorme, né? Quando a gente passa para o eclipse lunar, a gente tem sanduíche de terra. É outro movimento, a Terra, que faz que fica, né, nesse alinhamento ali no meio. E aí, então, a gente tem o eclipse lunar. Eu vou explicar o eclipse lunar só para vocês entenderem, mas a gente já passou por ele, né? Ele volta no final do ano. Então, a Lua fica do lado de cá, né? A Terra fica no meio, e acaba que acontece a mesma coisa, umbra e penumbra. Se eu tiver nessa região de umbra aqui, né, onde está totalmente escuro, eu vou ter eclipse total, e a Lua fica vermelha, ela não desaparece como o Sol, ela fica vermelha. E se eu tiver nessas regiões aqui em que ainda tem luz do Sol, eu vou ter eclipse, né, penumbral, um eclipse parcial. Nessa região do meio aqui, ele pega parcial, tá? Então, a gente tem essa questão do eclipse que aconteceu. Uma coisa que muita gente pergunta, né, é por que que no eclipse da Lua, né, quando eu tenho essa relação em que a Lua apaga no céu e é a Lua cheia, né, porque a Lua que estaria iluminada pelo Sol, né, então a gente tem o eclipse solar na Lua nova, então amanhã é o primeiro dia de Lua nova, e a gente tem o eclipse lunar na Lua cheia. E por que que a Lua fica vermelha, ou também chamada Lua de sangue, né, uma Lua muito potente, muito forte? Porque a gente tem, né, apenas a questão da própria atmosfera, né, da forma como o planeta Terra é constituído. Então, a luz do Sol é a soma de todas as cores. Quando o Sol se alinha com a Terra, né, Terra e Lua, a Terra bloqueia a passagem da luz até a Lua. Então, em vez de esses raios virem e pegarem tudo, ela bloqueia. Os raios passam pela atmosfera terrestre, que espalha as cores. O azul é a cor que mais se espalha. Então, de todas essas frequências, é a que mais se espalha. E aí, esse mesmo efeito, né, essa dispersão de raios, faz com que a gente veja o céu azul, exatamente por esse movimento dos raios solares na atmosfera terrestre. Só que aí acaba que o vermelho, né, que tem uma frequência mais baixa, ele passa. E aí a única cor que chega na Lua, né, a única frequência de cores que chega é o vermelho, e aí a gente tem esse efeito, que é belíssimo quando é visível, né? Olha só, é realmente parar para assistir o eclipse lunar total, porque lua cheia gigantesca no céu, vermelha, é muito bonito. Alguém aqui já viu o eclipse lunar total? Espetáculo. É de fato um espetáculo, eu já vi. Deve ser fabuloso, né? Vai dar para ver o eclipse total aí, Lourenço, na tua cidade? Vai, Que delícia. vamos conseguir. Vai ser breve, mas vai dar pra ver. Ele vai E vai- passar total aí? a gente vai pegar o finalzinho, né, No dele. final. Já vai pegar um parcial ali, né? É, Muito bem. Que delícia. Manda foto. né? E aí a gente tem essa parte astronômica. Vocês ficaram com alguma dúvida do que é eclipse? Ah, eu estou numa jornada dos eclipses. O que é eclipse? Não sei. Vocês ficaram com alguma dúvida? Eu não estou vendo todo mundo. Se vocês quiserem falar. Todo mundo quietinho, tranquilo? Posso seguir? O que a gente tem também é a interpretação, né, e a percepção de que os eclipses, né, não são apenas um movimento, né, dos astros, um movimento astronômico, são um portal, né, um grande portal energético, cósmico, um portal que dá acesso a muita consciência, à espiritualidade, um portal de tudo um pouco. Então, a gente tem um grande portal que abre de 6 em 6 meses e a gente tenta aproveitar a energia dele ao máximo.
E nessa visão energética e espiritual, a gente entende que o eclipse solar, para a parte energética e espiritual, né, holística, ele é um portal de renovação e recomeço, um portal de criação, de expansão, e que o eclipse lunar é um portal de cura, né, de liberação e transformação. Né, para a astrologia, a lua é o passado, né, o sol está mais relacionado ao que está por vir, então é um grande portal energético. Também, como a gente tem Sol e Lua, a gente tem também a representação em Yang. Então, a cada 6 meses, é como se o universo ele calibrasse. Né? A gente tem aqui para o nosso planeta essa calibragem do equilíbrio, né, das polaridades em Yang. Por isso que acaba que no dia do eclipse a gente tende aos polos, aos extremos, ou está muito com energia ou muito sem energia. Né? Então, a gente tem também essa questão do eclipse, e também ele é um portal para manifestação de desejos e para liberação de karma. Né? Não o karma como um castigo que você carrega, mas o karma como, né, a mudança da sua frequência para liberar ressonâncias de dores passadas. Às vezes a gente está ressonando ainda, né, nas questões mais quânticas, está ressoando ainda muita dor e muito peso e muito trauma e acaba vibrando e atraindo mais dor, peso e trauma. Então, eu tenho uma liberação desse karma, né, dessa questão mais complexa, e é um excelente portal para mandar pelo portal tudo que a gente quer mandar e deixar o portal fechar e levar. Empurra, quando ele fechar, você ufa, leva, transmuta, libera. E a gente também tem, né, a representação dele como ciclo de vida e metas. Então, as minhas metas e o meu ano, ele é planejado pelos eclipses. Né, eu faço os meus planejamentos, faço as minhas metas, né, faço as minhas intenções, eu calibro o meu ano pelos portais de eclipse, exatamente por essa grande regência que ele tem. Tudo que é ancorado no eclipse, né, tem um poder de ação pelos próximos 6 meses a 1 ano, até 2. Então, é muito grande, depende do tamanho do que você está ancorando. Né, de quantas etapas ele vai se fragmentar. Então, é muito intenso, minha gente, é muito grande. Então, esse ciclo de vida que se renova a cada 6 meses. Né, a gente tem o hábito de celebrar o nosso ano de 12 meses, né, celebrar em dezembro, mas esse calendário que a gente segue, ele não tem vinculação, né, nenhuma com a parte, né, natural. Né, ele é um calendário baseado em outras questões, em impostos, tem toda a história para o calendário gregoriano, mas ele não é baseado nos ciclos. E nada impede que a gente utilize os 2 calendários. Né, que a gente tenha que viver de segunda a sexta, mas que a gente também seja consciente e conectados a tudo que está disponível na parte sutil, como a repetição 2 vezes por ano dos eclipses. E nesse momento a gente está vivendo o eixo Libra-Áries, né, a gente está nesse eixo aqui, partindo para a parte astrológica. Nessa parte astrológica eu não vou me aprofundar, pelo fato de que isso depende muito do seu mapa. Então, em que casa, né, o seu Sol está e onde está Áries. E aí você vai ter uma reverberação diferente do eclipse para você nos próximos 6 meses. Ele traz um recadinho. Então, depende muito do seu mapa esse recadinho. Né? O que ele está querendo dizer. Então, de todo modo, a gente tem o panorama geral do eclipse, né, mas, né, a gente teve dia 25 de março o eclipse lunar em Libra, e agora a gente está em 8 de abril com o eclipse solar em Áries. E aí volta, né, os eclipses 2 de outubro, 17 de setembro e 2 de outubro, tá? Então, setembro, outubro, a gente já pega os próximos. E aí vem, né, eclipse lunar em Peixes e eclipse solar novamente em Libra. E aí esse eclipse lunar em Peixes vai ser muito maravilhoso, vai ser muito tranquilo. Em Peixes. Em Peixes, só em Libra, vai ser muito tranquilo, vai ser muito tranquilo. Não vai ter emoções sendo mexidas, você não vai se sentir virando do avesso, vai ser muito leve. Eixo Peixes Libra, vai ser muito leve. A gente está Libra Áries, né? E o que eu tenho de uma maneira superficial no eixo Libra Áries? Libra é muito mundo, muito o outro, né? Então a Lua ela veio trazendo essa reflexão para a gente sobre a nossa conexão humana, sobre o que eu estou fazendo, sobre as necessidades do planeta. Já Áries é a individualidade, sou eu não é o primeiro signo da roda zodiacal, então eu tenho muita força de criação, muita manifestação, né? Então eu tenho ali ele iniciando esse processo. E aí, como eu tenho Áries nessa frente, eu tenho o eu. Então, o nosso eixo é eu e o mundo. Então, é essa a reflexão para o agora. Como é que eu posso ser contribuição, respeitando a minha individualidade, os meus desejos e as minhas intenções?
Ou será que os meus desejos e intenções, na verdade, não são ecológicos, como a gente chama, eles não são bons para as pessoas? Eles trazem dor. Então, é importante ter essa conexão do quanto o que eu quero depende só de mim, mas o quanto o que eu quero, como somos todos conectados em uma grande rede mãe, como ele reverbera, ele afeta, ele atrapalha, ele ajuda quem está dentro dessa rede como humanidade. Então, esse eixo a gente está trazendo aqui para o individual como uma jornada, mas ele afeta o planeta todo. Então, é um ano regido por Saturno, é um ano que a gente vai ter muito esse movimento, né, de trazer essa reflexão para entender como eu posso fazer o que é melhor para mim, mas sem destruir tudo. E isso vem um avanço da tecnologia, de uma forma muito mais sustentável. Então, a gente vai trazer, esses próximos 6 meses, eles tendem a trazer isso. E, ao mesmo tempo, também é um eixo muito tenso, porque eu e o outro, então a gente também tem, né, muitos conflitos, né, serão 6 meses que tendem a muita luta, muita conquista, né, e aí esse é o movimento. E o nosso objetivo é conversar sobre a criação com os eclipses, né, entendendo tudo que eles representam na parte, né, científica, na parte energética e espiritual, e quando a gente vai para a parte astrológica. Então, é isso que vai acontecer amanhã, e é esse o fenômeno, um eclipse solar total, agora vocês já sabem tudo que significa, em Áries. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Então, para falar um pouquinho sobre o poder da criação, e aí eu vou, né, trazer como pauta a energia desse eclipse para a gente trabalhar a criação, e eu quero debater sobre isso. Entender também o poder da criação na perspectiva holística. Então, né, a criação, ela é uma conexão energética potente, né, a criação, ela depende do equilíbrio dos chakras, nós temos vários fatores para criar, você não está criando só porque você não quer, né, nós temos que ter uma intenção consciente também, né, visualização e manifestação são questões hoje já comprovadas cientificamente, né, a nossa mente não distingue o real do imaginado, então a gente pode fazer uma visualização para acessar uma manifestação, né, estar com um campo energético também limpo de influências externas, né, ter consciência dos ciclos naturais para não aproveitar apenas o eclipse, mas todos os outros que virão, né, ancorando esse eclipse, e entender também tudo que a gente tem que resolver, né, não adianta só dizer, eu vou criar tudo novo e empurrar, né, para lá tudo aquilo que tem que ser resolvido. Mas tudo isso são questões que a gente vai trabalhar nesses 3 dias, tá? Então, chakras, energias, visualização, limpeza, a gente vai mexer nisso daqui na prática, não vai ser só na teoria. E o objetivo da jornada é esse, é que a gente possa acessar a consciência, né, tendo mais conhecimento e fazendo a desprogramação, passar então para uma expansão para poder criar uma nova vida. Então, eu tenho desprogramar, atualizar e criar, e também tenho conhecimento, cura e criação. E as terapias que nós vamos trabalhar são a desprogramação neurobiológica, a princípio, né? A desprogramação neurobiológica, que trabalha limpando impressões de traumas emocionais, bloqueios, padrões repetitivos, crenças limitantes, né? A gente vai estar trabalhando tudo isso através de comandos, ou de envio livre, ou ativação da linha temporal. Stellar Therapy, que é uma das terapias aqui da Stellium, e a gente nós vamos trabalhar. Meditação guiada, Sound Healing, eu vou disponibilizar esse PDF no grupo para vocês lerem com calma. Sound Healing também, né, que é a questão sonora. O próprio Tarot Stellium, que vamos trabalhar. E, né, a princípio será dessa forma. Então, eu quero agora saber se vocês têm alguma dúvida e o que vocês, né, entenderam dessa apresentação toda. Hora de falar agora. Cadê? Todo mundo, pode falar. Assim. Tá ouvindo? Vocês entenderam? Ficaram com alguma dúvida? Vocês já sabiam como funciona o eclipse antes? Já sabiam como era? Se vocês tiverem que explicar para uma pessoa agora, vocês acham que conseguem? O que é um eclipse solar? Agora é Sem sanduíche de dúvida. terra, sanduíche de lua. Exatamente, fica fácil de aprender, né? Eclipse solar, sanduíche de terra, assim, sanduíche de lua. Didático, é didático, lúdico, simples, perfeito. Aline, Pode falar. eu fiquei, foi reflexiva, porque
no meu mapa, né? Eu sou do signo de Libra e meu ascendente é Áries. Achei tenso. É importante olhar, porque assim, cada signo e cada casa astral, né? Na astrologia a gente tem os planetas, né? Os signos, que na verdade são uma simbologia para algumas questões, e a gente conhece como signo. Os mapas, os planetas e as casas. Então também é Aham, importante ver onde está que casa o seu sol está. Por exemplo, o meu sol é em peixes, mas é na casa 9. Então, assim, tá. o eclipse está pegando para mim na casa 9, sabe? Então, assim, Eu vou dar uma olhada. quem quiser dar uma olhada no Personare, né? Gera o teu mapa gratuito e vê as principais coisas no Uhum, Personare, tentar com bastante coisa. Eu vou ver se eu acho uns links para mandar no grupo. Se tá tiver show, tá show. muita dúvida, me procura que a gente olha o mapa. Aí Não, tem paciência. eu já tenho meu login lá no Personário, só eu abrir lá e ver o meu mapa. Vou dar uma É, olhada. quem já segue, né, já tem esses cadastros Personare, Astrolink, ele já está lá mostrando as influências no horóscopo, né? Então, ele está mostrando já como está o céu para você nesse momento. Aí ele vai te dizer o que está acontecendo nesse eclipse. E aí a gente passa diretamente para a parte astrológica, né? Porque se eu abrir eclipse para a parte astrológica, a gente tem um encontro só sobre isso. Porque aí na astrologia o eclipse, tipo assim, para mim que trabalho com alquimia, o eclipse é muito grande, por causa da questão natural, das plantas. Agora, para quem trabalha com astrologia, aí é gigante, gente. A astrologia é muito grande, então o eclipse na astrologia, no céu que a gente está, o céu que está pegando no Brasil agora. Então a gente tem questões no Brasil acontecendo, e aí, que é o céu, nosso céu nesse momento, no momento em que o eclipse ocorrer, onde vai estar cada planeta para a gente aqui nesse ponto exato, que a gente sabe que a astrologia considera o local que você está. Então, por isso que precisa saber onde você nasceu para fazer seu mapa. Então, não é só a hora. Então, assim, são muitas, muitas questões. Mas eu queria debater com vocês o nosso poder de criação e manifestação, né, para a gente trazer um pouquinho mais dessa consciência, para entender, assim, que o eclipse, ele é um portal de criação. Você pode não ter usado o eclipse do ano passado com consciência, mas você usou. Então, assim, o portal estava aberto. E naquele momento, né, em outubro do ano passado, pensa 2023, outubro, tenta voltar para ver quem você era e o que você sentia. E o que você queria viver naquela época. Como foram esses 6 meses? É provável que algumas coisas você tenha conseguido. Então, assim, trazer esse olhar e essa reflexão sobre você no eclipse e sobre o seu poder de manifestação. Às vezes a gente não está manifestando algo porque são muitas questões envolvidas. A manifestação, o ancoramento, trazer para essa realidade, requer também que a gente expanda, que a gente acesse infinitas possibilidades. Né? Muitas vezes a gente está criando só mais do mesmo, porque nós somos biográficos, a gente faz isso. Você vai viver aquilo que você já viu como padrão. Seu relacionamento amoroso é a repetição de tudo que você viveu até hoje. É difícil, que eu disser para você, cria agora, eu digo o nome de um animal que você nunca ouviu falar que existia. Como é que você desenha esse bicho? Quer dizer, como é que você vai criar na sua vida uma coisa que você não sabe que existe? Você nunca acessou. Então, é importante fazer, né? Às vezes eu trabalho no Encontralua, puxão de energia, puxão de possibilidades, né? Para quê? Para a gente acessar infinitas possibilidades. Às vezes você está num movimento e numa percepção que você não está percebendo ou compreendendo o quanto de coisas grandiosas está disponível para você e você não sabia. E você continua vivendo a mesma realidade. E aí entra ano, sai ano, e você reclama das mesmas coisas. Você vai passar a vida inteira reclamando das mesmas coisas. Eu acho horrível meu relacionamento. Eu não gosto do relacionamento. Eu queria um relacionamento. E você entra ano, sai ano, e você reclama das mesmas coisas. Então, assim, olhar para a tua manifestação. Em que ponto, em que emoção eu estou criando isso? Em primeiro lugar, eu estou criando isso é meu. Eu quero mesmo isso. Em que momento eu comprei isso como uma verdade? Esse emprego, esse ter filhos, casar, separar, trabalhar.
Em que momento você considera isso uma verdade? Porque se nesse momento de eclipse você não parar para prestar atenção, sabe? Hashtag presta atenção no que você está manifestando, quando é que você vai parar para olhar? Esse é o chamado. Então, assim, temos desafios, né? Existem questões superiores, né? Não é apenas, eu vou manifestar. Nós temos toda uma dinâmica coletiva, social, estrutural, né? Mulheres. Então, assim, nós temos certas questões. Mas muito também é aquilo que a gente acredita que é capaz de manifestar. E continua repetindo. Porque é o que você sabe fazer, é o que você fez a vida toda. É sobre quem você pensa que você é. Porque às vezes também, se você fizer algo muito diferente, e se você manifestar uma realidade muito abundante, feliz e próspera, a imagem que você tem de si mesma vai mudar. Se você mudar de país, se você mudar tudo, a imagem que você tem de si mesma vai mudar. E o quanto você quer que isso aconteça? Ficar reclamando da mesma coisa é mais fácil. No meu processo de ancoramento das energias sutis e espirituais e portais, gente, eu mudei muito. E continuo nesse processo intenso. Quem tá comigo há mais tempo sabe, eu era loira, cabelo lisíssimo, grande. Então, assim, a minha imagem, os meus valores, o meu ciclo de amizades, tudo foi sendo desprogramado e atualizado. Então, não é apenas usar a energia do eclipse para manifestar o que você quer, é trazer verdade para o que você quer e ancorar. E fazer o que se requer. Então, serão 3 dias para que a gente possa, hoje, criar o que eu quero, amanhã, receber o que eu criei, e na terça-feira, integrar na matéria. Não adianta ficar só no sutil. Dizer, ok, vamos fazer plano de ação na terça-feira. Passou o grande, no dia do eclipse você não consegue fazer plano de ação, a não ser que esteja em uma casa muito específica do seu mapa, porque você está com a cabeça grogue. Mas passou o eclipse, minha gente, papel e caneta. Régua, marca-texto, plano de ação. Só que não é um plano de ação do eu preciso, do eu tenho que, do eu vou fazer. Não, é um plano de ação que vem do seu coração. Não importa quem vai ser afetado por isso. É Áries. É caramba, o que você quer? O que você quer fazer? O que você quer mudar? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha carreira? O que eu estou fazendo com a minha família? O que eu estou fazendo? Para onde é que eu estou indo? Isso vai me levar aonde? Daqui a 10 anos? Como é que vai estar a minha vida se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo? Porque, meus amores, com as bênçãos dos grandes deuses, todos nós viveremos os próximos 10 anos. Eles vão passar. E aí, quem você vai ser? Quando você olhar para o espelho, você vai se reconhecer? Você vai reconhecer os seus desejos? Você vai ter orgulho? E o que eu quero da minha vida? O que eu quero? Se eu entendi o que eu estou fazendo. Alguma coisa depende de mim. O quê? Dentro de toda a dinâmica do game, o que realmente, não é eu achar que depende, o que realmente depende da minha iniciativa fazer? Porque algumas coisas levam tempo. Eu tô com meninas mudando de país, que estão participando da jornada. Algumas coisas levam tempo, eu tenho documentos para enviar, eu tenho aprovação de não sei o quê, eu tenho protocolo, vai protocolo, volta protocolo, vai registro, volta registro. Eu tenho umas coisas que dependem de tempo. Então, eu não só vou dizer assim, eu vou nos próximos 6 meses manifestar a minha viagem. Tem poder para isso, mas às vezes algumas coisas podem demorar mais e tá tudo bem. Eu tenho que ter consciência do game. Eu não tenho controle sobre esse movimento. Mas o que eu tenho controle? Enviar a documentação mais correta e assertiva de todas, para que seja mais fácil. Não tenho controle sobre isso?
Então, o que que realmente depende da sua iniciativa dentro desse movimento da sua vida hoje? Porque às vezes você está perdendo tempo em um monte de coisa que não depende de você. Mas é bom se sentir produtivo. A gente passa o dia inteiro correndo. Ai, meu dia foi cheio hoje. Não parei um minuto. Você acredita? Não parou nem para ver para onde é que você está levando sua vida, né? E, gente, eclipse, sol. O sol, ele vai apagar. E ele volta a brilhar potente, intenso, vivo. Onde eu estou precisando de novos começos? Em que área da minha vida? Bateu aí para você? Como eu brinco com as minhas terapeutas, né, com as minhas clientes, né, com amor. Ouça minhas palavras com amor. Coloque amor nas minhas palavras. Mas onde? Onde você está precisando de novos começos? É coragem que está faltando? Puxa do eclipse. Um grande receba. Puxa do eclipse. É coragem? É o relacionamento que não tem mais certo? É o emprego? Não é que você vai acabar o emprego no eclipse e vai chegar amanhã para o seu chefe pedir demissão. Ah, pode ser, mas não é desse lugar. É do lugar de esse emprego acabou, que vem o próximo. E aí você vai fazer o que se requer para manifestar o próximo, mas de um lugar de confiança. Sabe, sair daquela repetição, daquela tela mental repetitiva e fixa de eu não posso sair do emprego, porque se eu sair do emprego eu não vou conseguir pagar minhas contas, eu não tenho outro emprego, não vou conseguir nada, no mercado de trabalho está difícil, ninguém consegue emprego. 30 milhões de vozes dentro da sua cabeça. Chega desse emprego. Chega desse relacionamento. Chega da falta de dinheiro. Chega. Chega de quê? Chega de tanta doença. Chega. A partir de agora eu crio abundância, felicidade e alegria. Porque a alegria cria. Você já viu uma criança pintando brava? Ela não pinta nada. Quem tem criança aqui sabe. Ela faça um desenho, não faço. Agora, quando ela tá bem feliz, sorridente, ela pega o pretinho, pega as coisas e espalha. Alegria cria. Você tá o dia inteiro rabugento, triste, desmotivado, tá criando mais motivo para ficar assim, porque o universo é vibração. O princípio da ressonância ele já é comprovado cientificamente. A gente tem diapasão aí mostrando que se eu bater, ressoa. Ciência fractal. Né, Lourenço? Lourenço estuda comigo, ciência fractal. Adoro. Amo. A gente sempre usa ciência fractal. Então, tá aí provando a lei da vibração. A ciência já comprova. Nossa tecnologia ainda é muito pequena em relação a tudo que ainda vai crescer, né? A parte tecnológica digital está começando agora, mas a gente já consegue comprovar pequenas coisas. Então, olha o que você está criando. E aí, claro que tomar consciência é importante, mas se fosse só, eu não sabia, se eu soubesse, a vida era mais fácil, né? Então, vamos desprogramar e atualizar? Vamos fazer uma sessão de desprogramação. Eu vou compartilhar minha tela de uma desprogramação, e aí eu peço que vocês entrem, né, num espaço de receber essa desprogramação. A desprogramação neurobiológica, para quem nunca trabalhou comigo, é uma ferramenta terapêutica que trabalha de infinitas formas, né, trabalha com a energia de Saint Germain e Miguel Arcanjo, então são 2 raios, e ela trabalha limpando, né, as nossas células em 3 níveis. A nível celular, limpando as cargas, né, que fazem com que a gente esteja sempre vibrando e atraindo e ressoando e tendo a mesma liberação hormonal e tendo a mesma questão, né, de neurotransmissores sendo liberada. Então ela trabalha nesse nível, desprogramando, trabalha também alinhando a nosso poder de criação do coração, né, e a mente. Então a gente tem um alinhamento desses 2 polos, mente e coração, para que eu tenha um fluxo contínuo de informação. E a desprogramação também harmoniza em todos os níveis. Então, são 3 camadas, são várias formas de aplicação, e uma delas é através dos comandos. Né? Muito parecido com o Theta Healing, para quem já fez. Então, são frases, afirmações, se fizer sentido para você, fecha os olhos, relaxa profundamente. Carol é maravilhosa do DNB, né? Eu sou
A desprogramação e a Estelares são ferramentas que eu não vivo sem, eu faço todo dia, gente. Eu estou cozinhando, às vezes, e aí bate uma crença, eu digo, eita, uma crença. Em todos os lugares em que eu desprogramo e atualiza. Então, assim, eu estou me desprogramando o tempo todo que eu acho alguma coisinha assim, até porque a gente está instalando crença o tempo inteiro, recebendo download. Então, nesse movimento eu quero só liberar. Ela não tem música bonitinha de fundo, porque toda música é uma frequência. Então, eu estou querendo limpar. Se eu estou querendo limpar, eu não quero nada que seja colocado de maneira subjetiva, tá? São 10 minutos só de DNB e eu vou fechar minha tela e meu áudio, mas eu vou estar aqui fazendo o movimento da DNB com vocês, eu estou com o campo aberto, a egrégora já está linkada, então, né, apenas se permitam ouvir. E aí, depois da pergunta, se vier, né, for verdadeiro para você, você fala sim. Falando sim, recebe o comando, desprograma e atualiza, tá? Alguma dúvida? É facinho. Quem já é de casa sabe como é a DNB. E aí se permita sentir, tá? Se der vontade de chorar, se der uma apagada, só voltar no final, não tem problema, certo? Só se permita sentir e que ela faça o trabalho que está para ser feito. E fiquem tranquilas que eu vou fechar minha câmera e meu áudio, mas eu estou aqui e eu estou vendo todos vocês. Apareceu uma ameaça, né? Afa, Maria. Isso. A cara de Carol, eu estou vendo todos vocês. Amanda Waller. E eu estou acompanhando todos vocês. Acho que foi o mais doce. Solar. Ativando a energia da desprogramação neurobiológica agora. A pessoa que escuta tudo em dois. Ativando a energia da desprogramação neurobiológica agora. Todo mundo ouvindo bem o áudio? Sim. Aí, qualquer coisa, se estiver muito baixo, vocês regulem aí, vocês, tá? Aqui tá no meu máximo. Já tá aí no Procure uma máximo, posição ficou bem baixinho. Tá. confortável. Aí tá baixo? Sim, vou tentar ver se é meu fone. Respire fundo. Comece relaxando todo o seu corpo, trazendo consciência para o aqui e o agora. Observe a posição em que você está. Se tem algum ponto de desconforto. E relaxe. Permita que o seu corpo se sinta confortável, disponível, pronto para desprogramar, liberar e atualizar todos os programas mentais limitantes que impedem que você crie hoje a sua verdadeira realidade com leveza. Respira fundo, enche o peito, solta o ar, toda a tensão. E a cada questionamento que for feito, se verdadeiro para você, responda sim e permita que a energia da desprogramação acesse todo o seu ser. Que toda a energia, espaço e consciência que você pode ser todos os dias para autocriar-se com total facilidade seja acessada agora. Você permite? Sim? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Em todos os lugares que você cria para si, um universo de falta que te impede de criar a partir de um universo que vive em um fluxo constante de abundância. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda falsa identidade que transformou o seu universo em algo limitado, apertado e doentio, que te faz ser menor, não capaz e inferior, nunca te permitindo mudar a limitação que você vem criando na sua vida. Você pode desprogramar e atualizar? Sim.
Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda energia destrutiva que você vem puxando para a sua vida, que vem dos lugares onde você decidiu se destruir e não ter uma vida com a possibilidade da criação. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Em todos os lugares que você está viciada em falar o que não quer, ao invés de ir para a energia da possibilidade de criar o que você escolhe, você pode desprogramar e atualizar agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda consciência que você evita como uma forma de te manter no mesmo local em que se encontra, sem conseguir acessar a energia da possibilidade, que te permitiria criar uma vida com muito mais possibilidades. Você pode desprogramar agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Expira. Todo programa de funcionamento do cérebro que te faz economizar energia, te fazendo fazer sempre mais do mesmo, criando resistência ao novo, que te faz sempre regressar ao seu nível de consciência atual, nunca te permitindo acessar uma nova realidade com todas as consciências disponíveis, que te fariam expandir a sua consciência. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda a sua falta de presença em preencher o seu espaço interno com a energia que se requer para criar tudo o que você escolhe na sua vida. Você pode liberar agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Quantas mentiras você está usando para viver no mundo de possibilidades limitadas, que te faz criar uma vida sempre menor do que a vida que você poderia estar criando? Você permite que isso seja liberado, rescindido e retratado agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as conclusões e julgamentos que limitam todas as possibilidades na criação da sua vida, te fazendo criar mais limitações ao invés de possibilidades. Você pode liberar agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Em todos os lugares que você determinou, que você sabe mais que as pessoas, que você decidiu que elas precisam mudar o ponto de vista delas para que vivam dentro da sua realidade, que você julga ser expansiva e que para elas pode ser limitada, você pode desprogramar e atualizar agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda realidade que você prefere não ter consciência, porque se você tiver, teria que mudar todo o seu ponto de vista sobre ela, ou sobre como você vive a sua própria vida. Você pode desabusar e atualizar agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo ponto de vista que vem dos PML que diz que você não sabe lidar ou fazer algo que poderia mudar a sua vida. Você pode reconhecer que você preferiu não ser a energia que poderia mudar completamente a sua vida? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda falta de clareza em reconhecer que a limitação que você vem vivendo agora vem da sua carência e da falta em pedir por tudo na sua vida, que faz com que você crie sempre menos. Vamos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os seus pensamentos inconscientes que te fazem puxar uma energia de destruição na sua vida. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os PML que limitam a sua vida e a criação dela, te fazendo acreditar que elas são reais. Você pode liberar agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Em todos os lugares em que você trancou o seu entusiasmo, matando a sua fonte de magnetização, de tudo aquilo que você poderia criar na sua vida.
Você pode liberar agora, em todos os níveis. Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Em todos os lugares que você comprou, que para ter algo, você teria que ter muito, muito trabalho e muito esforço, que te faz nunca criar uma vida com mais possibilidades. Você pode desprogramar e atualizar agora. Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Tudo o que você fez de valioso sobre a vida que você tem hoje, que te impede de criar a vida grandiosa que você não sabia que poderia ter, você pode liberar em todos os níveis agora. Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Toda falta de propósito que você tem em fazer as suas coisas e a sua vida funcionar, que faz com que você não puxe automaticamente a energia do que se requer para que você crie a vida que você escolhe ter. Você pode liberar agora, desprogramar e atualizar? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Quantos pontos de limitação você pode agora transformar em pontos de expansão para que você consiga criar a vida que você gostaria? Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo desempoderamento que você transformou em seu para não ser o grandioso, potente que você sabe que pode ser, você pode liberar agora. Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Em todos os lugares que você prefere ancorar a energia do medo, da insegurança e da falta, se recusando a acessar a expansão, as infinitas possibilidades, a alegria e a aventura, que seja agora rescindido, retratado e revogado, liberado em todos os níveis, sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Que o seu corpo possa agora acessar um nível de consciência expansiva, permitindo que todos os medos, julgamentos, autoprofecias e conclusões sejam liberados, alcançando uma frequência mais elevada de acordo com a fonte criadora de tudo que há, seguindo essa energia, essa vibração, essa frequência para a expansão e criação de uma realidade nunca vivenciada antes. Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Que todas as informações agora acessadas, trabalhadas, transmutadas, liberadas, desprogramadas e atualizadas sejam integradas nos seus corpos em todos os níveis, pela perspectiva mais elevada da fonte criadora de tudo que há, com leveza. Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Respira fundo. Sente a energia percorrendo todo o seu corpo, toda a potência de cada comando. Sem julgamentos, apenas permissão, permissão, permissão. Entrega, vulnerabilidade. Se permita expandir, soltar, sentir a leveza de ser quem você realmente é. Inspira. No seu tempo, você pode se movimentar, abrir os olhos. Tomar consciência agora das suas emoções, como você está se sentindo. Respira fundo, retornando. Todo mundo se sente bem? Conseguiram acompanhar?
Alguém quer compartilhar? Sentiram emoções? Muito bom. Eu senti... Ali. Oi, amor, pode falar. Meu Deus do céu. Ai, é isso. Meu Deus do Nunca, céu. Foi muito nunca forte. fez DNB, né, Deusa? Eu nunca fiz em Não, você. eu já tinha feito sozinha, né? Quando você me mandou o áudio. Mas Sim, isso, naquele dia. hoje foi, meu Deus, extraordinário. Nossa, tô voltando aqui assim, se não tivesse me puxando de volta, minha pineal, meu Deus, ativou muito, 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 muito. Eu tava quase me sentindo levada para o universo, assim, por essa região do nariz e dos olhos. É que Enfim, foi incrível. eu fico muito feliz. Na jornada anterior, do ano passado, eu enviava as programações para vocês fazerem em casa, mas esse ano eu senti de ativar no eclipse. A gente está no eclipse, então tá com o comando que já está ancorado com programação e eu ativando agora também fica muito mais intenso. Eu senti também no campo algumas pessoas com muita dor no coração, né, muito cansada, peso, tem passado por desafios difíceis e foi liberado, tá? Então, Gratidão, gratidão maravilhosa, de verdade. Gratidão. todo mundo está se sentindo bem. Vocês trouxeram uma vela, papel e caneta. Bem, vocês entenderam o que é eclipse? Já estou acabando, prometo. Vocês entenderam o que é eclipse? Nós desprogramamos a limitação da criação, do medo, todos os votos e contratos, todos os lugares em que você não criava, né, por não querer romper contratos energéticos, profecias, por não saber como criar, por julgamento, né, de que dá trabalho fazer maior, né, então a gente acaba tendo esse movimento de não conseguir por vários motivos. Então agora eu quero que vocês peguem, acendam uma vela, né, vamos aproveitar essa energia do fogo, que é o sol, para vocês escreverem as suas intenções para esse eclipse. Vocês podem, sem muito filtro, né, nesse papel, eu quero que vocês utilizem a chama da vela como energia de criação, para criatividade. Olha para a vela e sente que tudo é possível, tudo está disponível, né, tudo é possível, né, coisas incríveis podem acontecer. Então, o que você quer nesses 6 meses? Amanhã a gente vai fazer esse pedido para o universo e o universo ele vai entregar. Então, é hora de olhar, né, para você. Várias questões agora foram liberadas, vocês podem se mexer, se esticar, se quiser deixar essa DNB ancorar bem. Então, se mexe, se estica, estica os braços, estica as pernas. Livre, você é livre para escolher. O universo é um grande banquete de café da manhã de hotel rico. Você pode pegar o que você quiser, já está pago. Você pode pegar o que você quiser. Você só não vai pegar porque você não gosta ou porque você não está com fome suficiente, mas está lá. O que você quer pegar? Não tem ninguém olhando, está todo mundo comendo o seu. Né? O que você quer pegar? Então, que todos esses julgamentos e medos que fazem com que a gente não consiga comer num café da manhã de hotel de verdade, na matéria, que a gente fica, se tem alguém vendo, aí meu prato fica grande, aí não sei o quê, aí eu não posso comer isso, aí vai dar, aí... Às vezes a gente não se permite nem comer, a gente não se permite comer. Então, assim, solta, sabe? Libera, a gente desprogramou. A desprogramação, ela demora a trazer a reverberação, né? Demora assim, vocês vão sentindo ainda por uns 24 horas, vocês vão sentir liberando. Vocês vão sentir a mente, vocês vão sentir o corpo ficando mais leve, né? Vocês vão sentindo a DNB, né? Mas o efeito é imediato, é na hora, mudou, foi. Mas a gente tem o pulso e a reverberação, né? O eco. Como se fosse uma pedra no lago. Eu tenho o efeito da pedra, pá! Eu tenho aquela ondulação. Então, essa ondulação da DNB, ela demora umas 24 horas, vocês vão sentir o campo. Se tiver qualquer liberação emocional, nos próximos dias, me procura. Uma vontade de chorar, uma crise de choro, uma crise de insônia, gente, me procura para a gente, né, investigar mais, mas é normal, seu corpo vai integrar de alguma forma.
mas vocês estão livres para escreverem as metas que vocês querem. O que você quer nos próximos 6 meses? Escreve nesse papel. São as suas sementes. O universo, o portal do eclipse, ele é o solo perfeito. Tudo que você plantar, dá. Se você vai plantar uma árvore frutífera, um pé de mato, é com você. Mas tudo que você plantar, dá. Então, quais são as suas sementes agora? Escreve nesse papel. Usa essa chama dessa vela como um portal. Eu vou colocar uma música só para vocês fazerem essa atividade. Quem for terminando, avisa para a gente ver todo mundo terminar, tá? Só pensa em você, tá? Isso é para você, é para sua vida. Aí eu quero que nesses 6 meses, meus filhos... Não, não, ele não tem nada a ver. Você, quer saber você. É Áries. O que você quer? Eu quero que a casa dos meus pais... Não, você, sua casa, você quer o quê? Se for sobre relacionamento também, coloca o relacionamento, tá? Não a pessoa. Eu quero que fulano seja carinhoso. Eu quero ter um relacionamento baseado em carinho. Quem for terminando, avisa. Pode mandar aqui no chat, levantar a mãozinha, terminou. Sem pressa, tá? Ótimo.
Vão avisando. Perfeito. Quem está com a tela fechada? Monique, Lígia. Perfeito. Terminou, posso seguir? Certo. Foi todo mundo? Certo? Todo mundo conseguiu terminar? Então vamos lá. Eu quero que agora você observe tudo isso que você escreveu e você comece a entender e analisar o tamanho do que você está pedindo, para quem você está pedindo. É como se você chamasse, sabe, um grande cavaleiro, um cavalo maravilhoso, gigantesco, que está vindo a galope. Quando ele chegasse para você, você dizia, eita, pega aquele copo d'água ali para mim. Então, assim, olha o que você está pedindo. Expande. Pode ser maior. Pode ser melhor. Pode ser mais. O mensageiro aguenta. Eu quero que você se permita nesse portal e nesse poder de criação pensar maior. Talvez você nem peça, mas eu quero que você olhe para a mesa de café da manhã inteira. Você está pedindo, eu quero uma casa. Você não está pedindo uma mansão, uma casa na beira da praia, uma casa nas montanhas, uma casa gigante. Adoro aqui uma casa gigante. Por quê? Por que você acredita que isso não pode chegar até você? Vocês querem que eu faça uma apresentação só de histórias de sucesso de pessoas que tiveram a vida transformada? Que saiu do não tinha nada e hoje tem isso aqui? Tipo, é só caçar, colocar na hashtag do Instagram e aparece 10 aqui. Mas com você não pode. Com você a vida é difícil, é hard, é dura. Você nem olha para todas as conquistas grandiosas que você tem. Talvez hoje você tenha coisas, você frequente lugares, você tenha vivido, você tenha um padrão de vida que a sua criança não imaginava que conseguiria, que os seus pais não tiveram, que os seus avós menos ainda. Você hoje tem o poder de escolher e criar que antes as gerações não tinham. O universo lhe dá provas o tempo inteiro. Você diz, estou com fome. Chega uma pessoa e traz um copinho de café e bota na tua mesa. Você cria o tempo todo. Quem nunca disse assim, nossa, eu acabei de pensar nisso e alguém chegou e te entregou? Então eu quero que vocês, nesse momento, olhem para essa lista e aumentem. Compaixão e ambição. São duas palavras que nós fomos ensinados a não fazer. Nunca tenha paixão pelo que você faz, que é feio, principalmente se for menina. E ambição, minha gente, vai para o inferno. Porque você não pode querer mais. Só quem pode querer mais é o Papa, é o padre, né, que está ali com a igreja toda de ouro, né? Você não pode querer mais. Se a comunidade inteira quiser mais e quiser, como é que vai ficar?
Então, nós somos ensinados a não pedir mais para o universo. Você pede pouco. Ó, não me faltando nada, já tá bom. Por quê? Você chama um cavaleiro gigantesco para pegar um copo d'água? Ele já veio, ele está na tua frente. O que você quer? É o gênio da lâmpada mágica do universo. São 3 desejos. Você pede o que você quiser. Se você quiser pedir um copo d'água, ele vai lhe dar um copo d'água. Um copo d'água na sua frente. Nem mata a tua sede, nem serve para nada. Acabou que você vai com sede de novo. Então, dentro do que você pediu, que você escreveu, eu quero que você olhe. Que você identifique de onde vem a dor que está fazendo você pedir isso. E que você cresça esse desejo. É uma semente. Aumente a sua semente, transforme ela em uma semente poderosa, em uma semente potencial, em uma semente grandiosa. Porque eu lhe garanto uma coisa: se você não conseguir exatamente, com vírgula e tudo que você está pedindo, só de você estar na frequência disso vai vir coisa boa pra caramba, viu? Então eu vou dar play de novo. E eu quero vocês rabiscando. Agora, eu quero cara de paixão, viu? Eu tô olhando. E quem tá com a câmera fechada, eu tô sentindo também, viu? Eu quero paixão. Vocês estavam escrevendo essa lista como se estivesse escrevendo um castigo. Parece aquela cena do Bart Simpson escrevendo no quadro da escola. Gente, é uma lista de desejos mágica. A chama da minha vela tá gigante. É por aí mesmo. Se você não viu também que tá da minha. Eu quero vocês reescrevendo essa lista com toda a paixão. Vou dar mais uns minutinhos, tá? Vou dar pouco tempo que é para vocês tirarem a mente do lugar. Eu quero só paixão. Escrevam e pensem em grande, meus amores. Quanto mais você cresce, mais pessoas você ajuda. Mais importante você se torna. Mais pessoas lhe encontram. Tem uma frase de T. Harv Eker, que escreveu o livro O Segredo da Mente Milionária, que ele diz: se você tem a possibilidade de crescer, expandir e ser rico, você tem a obrigação de ser. Porque a quantidade de pessoas que não têm nem essa chance, que não têm essa consciência, que não estão prontos agora, que não têm acesso ao básico, é muito grande. Mas mesmo assim, a gente é ensinado a pensar pequeno, a ambicionar pequeno.
Ó, agora tá ficando melhor, ó. Muito bem, muito bem. Vamos lá? Alguém quer compartilhar? Eita, Larissa caiu. Alguém quer compartilhar? Que escreveu? Alguém que não tá mais escrevendo. Eu coloquei assim, tipo, eu escrevi no sentido eu crio, né? Fui escrevendo assim, eu crio tal coisa, eu crio para tipo manifestar mesmo, né? Colocando no presente assim. Perfeito, perfeito. Criando. Criando, e botei infinitas possibilidades e além. Gente, precisa ir além ainda por cima, né, amiga? E além. Tudo bem. Quem mais está escrevendo a lista de desejos já terminou? O do outro eclipse já está reverberando já, maravilhosamente. Do outro eclipse eu realizei tudo. Vai expandir, mas Do outro eclipse, o meu deu muito bom. Eu devia ter pedido mais. Droga. Eu estava tão presa nas coisas que eu queria, que se eu soubesse que o cavaleiro era tão potente, eu tinha dito, menino, ó, bora, já volta com uma encomenda inteira aí, gigante. O meu eclipse trouxe muita coisa. O que que eu quero? Perfeito. Tá, e o que que a gente vai fazer agora? Eu quero que vocês entendam que esses pedidos, eles são sementes, tá? Essa lista de desejos, essa lista de intenções, metas, como você queira chamar, como tenha sido para você, sem certo e errado, tá? Nem certo e errado, nem bom e mal. Então, como foi para você, eu quero que você entenda que isso é uma semente. E por que isso é uma semente? Porque nós estamos plantando essas sementes. E uma semente, ela é única. Cada semente é correspondente à sua planta. Então, algumas vão crescer muito, outras demoram, outras crescem rápido, mas germinam lento. Outras germinam rápido, mas daqui que cresça. Então, eu quero que você comece a olhar para esses desejos. Olhe para essa lista e imagine que cada uma é uma semente de uma cor diferente. Cada uma é uma semente de um jeito. Você está com a mão agora cheia de sementes. Todo mundo trouxe um objeto que eu pedi lá, um objeto da sua intuição. Eu quero que você sinta essas sementes agora e comece a ancorar essa simbologia nesse objeto. Coloque esse objeto na mão, se ele estiver perto, qualquer objeto que seja, ele vai ser a sua âncora nos próximos 6 meses, para que você respeite, nutra e proteja suas sementes. Porque você tem que lembrar que essas plantinhas, elas vão crescer, elas vão precisar de espaço, algumas. Você vai criar espaço para essa árvore? Você vai colocar ela no lugar certo, plantar ela na terra boa. Então, são as suas sementes preciosas. E você tem que lembrar disso para respeitar o tempo das sementes, respeitar a exigência da semente. Quem tem plantinha aqui sabe como é. Cada plantinha tem a sua frescura. Seus desejos também. Cada desejo tem a sua exigência. Então, a gente vai precisar que você traga essas sementes com muito amor, para que amanhã a gente possa celebrar o plantio dessas sementes. Então, hoje a gente vai pegar essas sementes, preparar, porque amanhã a gente vai plantar e entregar para a terra essa semente. E aí, plantou, você não consegue depois achar onde foi que você plantou e arrancar a semente. Plantou, cresce. Então, eu quero que vocês peguem esse objeto e se conectem a ele. E sintam essas sementes. Quem pegou uma pedrinha, quem me falou que estava com uma pedrinha, quem está com qualquer outro objeto, mas esse objeto é o objeto que você vai trazer as suas sementes ao longo dos próximos 6 meses, certo? Então, coloque ele na sua mão e sente esse símbolo. Sente no teu campo essa energia.
Ele representa e ele ancora nessa dimensão agora cada um dos seus desejos. Todos os seus desejos agora estão ancorados nesse símbolo. Um símbolo que transcende a matéria, um símbolo que reverbera em todos os níveis e dimensões. Um símbolo que se comunica diretamente com o seu coração, porque o seu coração confia, ama, acredita. São as suas sementes preciosas. Respira fundo. Você vai plantar essas sementes, elas vão crescer. Imagina quando elas estiverem grandes. Você vai estar recebendo tudo isso. Quando eu penso nas minhas, eu fico emocionada. Sente. No seu tempo, eu quero só que você sinta, está se realizando tudo. Ela crescendo, tudo acontecendo, toda uma cadeia de eventos acontecendo agora na tua frente. Tudo se realizando. Tudo que se requer, as coisas simplesmente se encaixando, porque é isso que uma planta faz. Ela cresce, depois ela floresce. É da natureza dela. Viver o propósito dela. E os seus desejos são sementes que vão seguir o caminho que é o caminho deles. Crescer e florescer. Respira, integra. Programa e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E está feito. Agora coloca esse objeto num local que você tenha cuidado, né? Que quem tem altar, coloca no altar. E sempre energiza ele. Coloca na mão e sente essa mesma sensação, expande, sente mais. Quando as coisas começarem a caminhar, pega esse objeto e agradece, e abraça. Minhas sementes, vocês estão crescendo. Quem tem planta sabe como é. A gente fica doidinho quando a planta começa a crescer. Planta passou de uma certa idade, a gente só quer planta. Aqui é um monte de planta aqui em casa. Tem uma plaquinha aqui na sala escrito Louca das Plantas. Quando começa a crescer, que a gente vê, a gente fica igual criança. Tá dando florzinha, meu amor? Você tá dando florzinha? É desse jeito, são os seus sonhos. Pega essa pedrinha e conversa com ele. Você tá germinando, amor. Dá amor, dá carinho. Imagina o Lourenço falando assim, pai falando assim, bem calminho. Mas fale do seu jeito, mas se conecte. De fato. É a forma que a criatura aqui tem, não tem jeito. Não imagina, tu nem consegue fazer uma vozinha manhosa, Lourenço, com um timbre desse. Não consigo. Já tentei, mas não consigo. Então, se conectem a essa energia, né? Eu vou colocar esse Stellaris Song só pra gente fechar, tá? E alguém tem alguma dúvida, quer comentar? Eu quero que vocês conectem a essas sementes e cuidem delas com muito carinho até amanhã, para a gente poder fazer o cultivo delas, tá? No exercício de amanhã, a gente vai trabalhar o plantio e o portal em si. E vamos trabalhar com a energia do sol dourado, e aí o negócio é bom. O que vocês sentiram hoje? Alguém quer compartilhar? Deixa eu encerrar, né? E aí a gente compartilha. Eu vou colocar só um minutinho de Stellaris, só para fechar o Nós campo. somos o Instituto e este é um dos nossos Stellaris Songs. Encontre uma posição confortável. Concentre-se na sua respiração e relaxe ao som da melodia.
Respira, enche o peito, solta o ar. Respira, voltando. Campo finalizado do dia hoje, todo mundo se sentindo bem. Tudo bem por aí? Vou finalizar a gravação. Quem está assistindo depois, se tiver alguma dúvida, também é só me procurar, só interagir no grupo, tá?